Olá pessoal, tudo bem? Olha, todo mundo, ou quase todo mundo, sabe que o meu canal tinha outro tema. E eu tinha, num canal de comédia, né? Porque era um canal de sátira, de comédia, um parceiro muito fiel, que era o Vinícius, né? O engenheiro lá de Bauru, que tem o canal Advogado da TP, e a gente fazia uma parceria divertidíssima, né? E fazíamos uma zoeira danada, e olha, mas tentando ensinar as coisas junto com a brincadeira. E aí eu era adorado pela galera inteligentinha, né? Tanto eu quanto o Vinícius. O pessoal entrava, esse canal tinha que ter 1 milhão de inscritos, é um absurdo, vocês são muito bons, vocês são geniais. Eu era chamado de herói, porque como eu fui do Corpo de Bombeiros, né? Esse cara é um herói, pois é. Mas bastou que eu indicasse que não ia votar na quadrilha na eleição passada, porque eu não posso, eu sou do bombeiro, da polícia, eu não posso votar na quadrilha, na maior organização criminosa do país, eu não posso, né? Então eu falei, vou votar no outro. Ah, bastou para que eu virasse bandido, lixo, idiota, retardado. O de gênio eu passei para retardado. E começaram a vir aqui me ofender, me xingar, e tá tudo bem, porque afinal de contas é ódio do bem. E se o ódio é do bem, que mal que tem, não é? É a visão maluca desses caras aí. Aí eu conversando com o Vinícius, eu falei, quer saber, eu já cansei desse canal, já não vou mais produzir conteúdo para isso. O próprio Vinícius falou, esses caras não merecem o tempo que a gente perde para diverti-los. E aí a gente falou, quer saber, vamos fechar esse negócio. Só que aí o próprio Vinícius me deu uma ideia, falou, usa o teu canal que tem um pouco mais de penetração que o meu, para tirar sarro um pouquinho desses otários, dessas pessoas idiotizadas. E aí a gente começou a fazer e começou a ficar mais engraçado até, porque acredite, são muito idiotizados, é um negócio impressionante e a gente começou a se divertir, né? E hoje eu tenho até 2 grupos lá, o Direita Sem Mimimi e o Gabinete do Ódio, 2 grupos que eu participo de WhatsApp, e também tem algumas pessoas que eu converso no particular, quer ver? O Flávio Cosme, o Marcelo Estimamiglio, o Alexandre, o Pepe Legal, o Edu, são pessoas do meu círculo de amizades que não participam daqueles grupos, né? E que também se divertem com os meus comentários. E eles todos, tanto nos 2 grupos como nessas conversas individuais, eles me dão ideia, fala sobre isso pra gente ver a merda que vão falar lá. E a gente se diverte. Agora, é uma diversão masoquista? Não. A gente vive se divertindo e eu venho aqui mostrar como os caras têm um entendimento totalmente obtuso, e isso é importante pra gente delimitar. Olha o tipo de cara que tá lá do outro lado, como ele é limitado intelectualmente. Olha a conclusão imbecil que ele tira de um fato normal. Então é o seguinte, quer ver? Eu vou mostrar aqui, eu tô com o meu notebook aqui aberto, é para que eu leia alguns comentários que eu recebi, né? Então é o seguinte, eu fiz um vídeo que eu mostrei uma inconsistência lá de sessões eleitorais numa certa cidade da Bahia. Ela acontece em várias outras cidades, eu falei no vídeo, só não podia mostrar dezenas de sessões eleitorais, senão o vídeo ficaria muito longo, mas eu mostrei naquela cidade específica. E tem lá uma coisa que a gente não consegue entender de primeira mão, precisa de uma explicação. Mas olha o título do vídeo. O título do vídeo certamente tem uma explicação. E eu fixo um comentário dizendo, olha, se alguém aí tem a explicação para isso, por favor, me oriente aí, me ensina. Mas era uma isca, era só pra gente ver como é que os caras iam fazer, os malabarismos que os caras iam fazer para defender, porque... oh meu Deus, critica a magnífica sacrossanta urna eletrônica do Butão. Amém. Que é a nova religião desse país, né? São os urna lovers. Cara, eu imagino que não tenha nada de errado ali, que tenha alguma explicação lógica, senão eu nem colocaria o título e o comentário fixado assim. Agora... o pessoal retira do oco da cloaca teses para justificar, teses que não estão escritas ali, né? E eu fiz até um outro vídeo mostrando. Então os caras falam, é lógico que eu voto em trânsito. Eu não sei, eu gostaria de saber, né? Então se por que não está escrito lá? Mas independente disso, era só para colher material e olha que material espetacular a gente colhe. Quer ver? Dá uma olhada no comentário que o cara mandou aqui, o Gado Vandoito, que todo mundo já conhece, né? É um famoso hater aqui do canal. Ele falou assim, kkkkkk,
kkkk. Eles têm o teclado no K, é o teclado do Bruno Alves, né? É o mesmo, né? O Tercetti já refutou o Pombeiro, no 13h45. Na suposta sessão fraudulenta, o mito teve mais votos. Kkkkkkk, o teclado do Bruno Alves, até me engasguei de tanto rir. Olha, esse comentário do Gado Vandoido, ele é tão idiota que ele não chega nem a estar errado. Ele é idiota, ele é retardado, é maluco, né? Então, na tese de Gado Vandoido, né? Se teve uma... Eu não estou dizendo que teve fraude. Se teve, não foi tão visível assim. Ninguém seria tão idiota. Era só uma isca para ver uma merda dessa acontecer e a gente vir aqui e mostrar o nível desse pessoal. Então, na tese do Gado Vandoido, se tinha lá uma fraude, né? Então, ela está descartada, está refutada pelo fato de que numa das urnas que eu mostrei, um candidato lá que ele chama de mito, ganhou a eleição. Gente, é de uma imbecilidade tão grande. Eu vou tentar explicar fazendo uma metáfora com futebol para ver se a turma entende. Então vai ter a final da Copa do Brasil, vai ter um jogo do Internacional, né, de Porto Alegre, vai fazer a final da Copa do Brasil com o Palmeiras de São Paulo. E olha, times escolhidos de maneira aleatória só pela cor da camisa que eu tinha aqui, tudo bem? Então essa é a final da Copa do Brasil e vai ser em 2 jogos, né? Primeiro, o Internacional vai visitar o Palmeiras lá em Parque Antártica. E todo mundo sabe que é o primeiro jogo e que o Palmeiras precisaria fazer um bom resultado para ir jogar a verdadeira final, né? O último jogo lá em Porto Alegre, com um placar já mais confortável. Seria conveniente construir um bom placar. Bom, os times entram em campo. E logo no primeiro minuto de jogo, o jogador do Internacional dá uma entrada criminosa e é expulso. O Palmeiras, que tem um time forte, começa a se sobrepor e faz 1, 2, 3, 4, faz 6 gols, todos legais, todos justos, honestos. E o Palmeiras termina o primeiro tempo com 6-0 no placar. Bom, é óbvio que a fatura está praticamente resolvida. Os times vão para o intervalo e aí o árbitro da partida recebe no seu vestiário uma visita. Um cara com uma mala de dinheiro chega lá e fala: olha, você vai ter que interferir no resultado, vai ter que ajudar o Internacional, senão acabou o campeonato para nós. Então tá aqui a mala de dinheiro, você vai roubar para nós aí que a gente precisa diminuir esse resultado. Aí, o cara fala: mas tem o VAR, tem o Tribunal de Justiça Desportiva. Ele fala: tá todo mundo comprado já, tá todo mundo no nosso esquema. Aí o árbitro se enche de coragem e volta para campo. E no segundo tempo da partida, lá no Parque Antártica, ele mete a mão. Ele valida gol de mão. Quando vai pro VAR, o VAR valida também. Ele dá 3 pênaltis que não existiram. Ele faz uma maracutaia. Ele expulsa 4 jogadores do Palmeiras. E ele faz de um jeito que o jogo termina 6-5 para o Palmeiras. Mas aí, na tese do Gado Vandoido, o Internacional não foi beneficiado pela arbitragem, porque o Palmeiras ganhou o jogo. Então roubar 5 gols numa final de 2 jogos, só pelo fato de que o Palmeiras ganhou de 6-5, mostra que não houve o roubo. É a tese retardada de Gado Vandoido. Dá para vocês entenderem como esses caras são limitados, como eles são burros. A tese dele é tão burra que não chega nem a estar errada, né? Então é um negócio totalmente absurdo. Aí até o amigo meu, o Edu, ele dá uma resposta, ele fala assim: riu porque é muito burro. Se numa urna o candidato X recebeu 10 votos e algo mudou para 150, isso interfere no resultado final, claro, porque esses 140 votos que ele ganhou ali vão computar no final. Mesmo que o candidato Y tenha tido mil votos naquela urna. A sua lógica é de uma criança. Aí ele pergunta: você é uma criança? Deve ser. Criança mental, né? Porque a tese é muito burra. Tudo bem? Então, Gado Vandoido, parabéns. Que tese idiota. É esse tipo de cara que vem querer discutir aqui com argumentos de merda desse. Eu não sei como é que um cara desse pode ter título de eleitor, né? Ele tem uma visão de mundo totalmente deturpada. É um completo idiota. Perceberam a colocação dele? E ele dá risada? Não, ele relinchou aqui porque ele é idiota, né? E eu não sei, esse cara tem carteira de habilitação? Como é que ele
passou no exame, né, psicotécnico, com uma tese idiota dessa? Bom, aí vem um amigo, antigo parceiro aqui, o Carlos, e ele fala aqui, testei em Joinville. Ó, testou em Joinville. Aconteceu a mesma coisa, na zona 19, seção 34. É muito estranha essa divergência, concordo que tem que ter uma explicação. Concordamos que tem uma explicação, né? Ela só não é visível ali, deveria ser. Mas não é algo premeditado para favorecer algum dos lados, afinal, ocorre nos estados mais pró-Bonoro e também nos estados pró-Lula, possivelmente em todos os demais. Puta merda, Carlos, eu esperava mais de você, amiguinho. A sua tese é quase tão idiota quanto a tese do Gado Van Doido. Quer ver? Eu vou voltar a falar de futebol. Então, teve o primeiro jogo nas condições que eu falei, um roubo escandaloso. Meteram a mão e o Inter, que perdia de 6-0, só tem chance de ganhar o título porque o árbitro meteu a mão, junto com o VAR, junto com o Tribunal de Justiça Desportiva, meteram a mão e transformaram artificialmente um jogo que ia ser 6-0 ou até mais em 6-5. O Inter, que ia jogar no Beira-Rio totalmente sem chances, agora tem, basta uma vitória por 2 gols ou de 1 por 1 gol e vai para os pênaltis, né? E tá campeão. Ele estaria fora da disputa se não fosse a maceteada que o árbitro deu lá em São Paulo. Bom, aí acontece o jogo. E de novo, agora o árbitro já entrou preparado com toda a sua equipe, com o VAR, com o Tribunal de Justiça Desportiva, e o árbitro já entra em campo e já valida logo de cara um gol feito com a mão do Internacional, isso lá no jogo do Beira-Rio. Ele dá 3 pênaltis que não aconteceram, né? Ele dá um gol de impedimento que tá 5 metros o cara na frente, mas o VAR vai lá checar e não vê. Então, o Internacional ganha de 5-0 com 5 gols roubados, né? O placar era para ser 6-0 para o Palmeiras, mas virou 10-6 para o Inter com 10 gols roubados. Mas na tese genial do Carlos, não houve roubo. Por quê? Porque aconteceram erros de arbitragem, tanto lá quanto aqui, tanto em São Paulo quanto no Rio Grande do Sul. Oh, meu Deus do céu, sua tese carece de lógica básica, tanto que o Edu responde para ele aqui, ele fala, sua lógica carece de lógica. O fato de ocorrer em vários lugares não muda o fato de que, mesmo em locais onde um candidato venceu, a inclusão de qualquer voto, seja para um outro candidato, será computado no geral. Mesmo que numa urna com 1000 votos para o candidato 22, uma alteração que dê 1 voto a mais para o candidato 13 será computado no geral. Então, mesmo que ele tenha perdido a votação naquela região. Então ele fala assim, chega a ser infantil sua ideia. Eu não estou dizendo que houve algo errado, mas qualquer voto a mais, seja lá, cá ou acolá, vale o mesmo. Seja numa urna no Paraná, na Bahia ou no Ceará. É tão óbvio que eu não sei como é que o cara não consegue entender isso. Pô, Carlos, eu esperava mais de você, Carlos. Então quer dizer, olha, e lembre-se, a escolha dos times é totalmente aleatória, não tem nada a ver, eu não tenho nada contra o Internacional. É só um exemplo, tá? Então, na tese genial do Carlos, não houve erro de arbitragem. O Carlos, pênalti roubado no Pacaembu não, no Palestra Itália, o pênalti roubado no Beira-Rio, se for para o mesmo time, não importa o local que aconteceu. Então, com essas metáforas sobre futebol, né? Só até de preto aqui, que eu sou o árbitro desse jogo aí, né? Que meteu a mão. Então, você vê, é desse jeito que pensa esse pessoal. Esse pessoal não raciocina. Olha as teses que os caras têm. Pô, o Carlos é um produtor de conteúdo aí. Pô, eu esperava mais. Você tá aí quase no mesmo nível do Gado Van Doido, Carlos. Olha, a tese é muito idiota. E o que é mais engraçado é que mesmo eu explicando a imbecilidade das teses, é capaz deles não entenderem e virem aqui fazer defesas. Eu não tô fazendo nada. E olha, como o Edu falou aqui, eu não estou dizendo que houve algo errado, mas essa tese é de merda. Isso aqui eu estou dizendo que está errado. A tese, ambas estão totalmente obtusas e eu não sei como é que esse pessoal tira a carteira de habilitação. Deve tudo tomar sorvete pela testa, né? Então o Gado Van Doido já era esperado, o Carlos é uma decepção, né? Tá bom? Mas Carlos, continuamos amiguinhos, tá bom?
Até porque a sua postagem é honesta, né? Você até checou e constatou que havia realmente aquilo, que é uma coisa que pelo menos merece explicação. Mas a conclusão que você tirou é totalmente obtusa, né? Totalmente obtusa. Agora, a tese do gado vandoido aí, ele ainda disse que riu bastante, né? Riu da própria ignorância, né? Tá bom? Desculpa que esse vídeo ficou um pouco longo. Até a próxima aí, pessoal.